Olá, o TV Escola está no ar com a 7ª teleaula do curso sobre a História Política de Minas Gerais. E na última aula, você viu como foram criadas as assembleias no Brasil, ainda no período regencial. Hoje vamos ver quanto tempo durou a descentralização do poder da corte para as assembleias provinciais e por que em 1841 teve início a Era Saquarema. Poxa, o dia hoje foi puxado. Não deu nem tempo para assistir a teleaula pela manhã. Ainda bem que tem exibição à noite. E posso ver aqui do meu notebook. Ó, já começou. Estão falando dos escravos? Um dos elementos que define proprietário no período regencial. Vamos ver? Sem o escravo, não há o senhor. É o escravo que faz tudo aquilo que o senhor não quer fazer. É ele quem trabalha para que as elites permaneçam no ócio. O ócio necessário ao desempenho das funções públicas. Há alguém trabalhando para o senhor, trabalhando compulsoriamente. Claro, no chicote. É interessante observarmos que os proprietários, os mandatários, estavam criando uma nação regida por uma Constituição, a de 1824, e não se tocava hora alguma na palavra escravo. Não passava na cabeça deles incorporar o escravo ao seu projeto de nação. A nação a ser construída era e foi para poucos, portanto, historicamente excludente, em que o escravo negro seria tratado muitas vezes como um inimigo inconciliável, na fala de um fazendeiro carioca à época em Vassouras, Rio de Janeiro. A sociedade imperial brasileira passa a se constituir como uma nação independente, hierarquizada e excludente. Realmente, havia uma distinção entre coisa e pessoa. Tínhamos o povo constituído dos proprietários e a plebe, homens livres pobres, considerados pessoas, e os escravos como coisa. 3 classes que deixavam bem nítidas as suas diferenças. Mas o projeto da nação brasileira foi constituído e construído para os proprietários. Diz Jair Ramos, desde o período colonial, com o Estatuto da Pureza do Sangue, até a teoria do branqueamento no século XX, o pensamento social brasileiro trabalhou com a noção de que para melhorar o povo brasileiro e transformar nosso país em uma nação, seria necessário, de uma forma ou de outra, a raça branca, porque ela representaria o ápice da civilidade. Afinal, hoje pensamos diferente? Quanto há de ameríndio, de europeu e de africano em cada um de nós brasileiros? Sempre tem influência muito boa, né? Principalmente o europeu, né? Que são mais práticos. Dos índios, um pouco deixa tudo levar, mais tranquilo. Mas dos outros eu não vejo muita influência, não. O Brasil é uma mistura, né, étnica muito grande. E isso só enriquece a nossa raça. Eu, por exemplo, sou louro de olhos azuis. Mas eu tenho uma avó que tinha cabelo duro. E isso é um motivo de orgulho para mim, porque eu acho que isso enriquece meu caldeirão de DNA, vamos dizer assim. E eu acho isso muito bom. O povo brasileiro ele é diferente, é bonito por causa disso. Esta é uma das perguntas que você pode saber mais lá no ambiente virtual da Escola Legislativa. Agora, é importante compreender que apenas à elite caberia a tarefa de organizar o Estado, ou seja, o mundo da política, enquanto aos escravos restaria o mundo do trabalho. Então imagine a massa humana que existia sobre o território, cujos componentes você não reconhecia nem como pessoas, muito menos como súditos, bem distante dos direitos mínimos que estavam sendo conquistados nos países europeus, onde a palavra nação ganharia o sentido de conjunto dos indivíduos livres e iguais após a Revolução Francesa. A classe dirigente, dividida entre liberais e conservadores, não estava interessada em satisfazer os interesses de forma homogênea, coesa. Ela se degladiava politicamente para definir melhor suas próprias normas de convivência. Mas essas nem sempre eram pacíficas. Os ecos de rebeliões e sedições que explodiam por todo o Império do Brasil durante o período regencial
Sabinada, balaiada, cabanagem, farroupilha, liberal e praieira mais tarde, tornaram insônios os grandes proprietários, que viam nessas desordens uma ameaça aos seus monopólios cuidadosamente herdados desde a colônia e para eles tão caros, o da terra e o da mão de obra escrava. Sempre ameaçada pelo Império Britânico, que exigiu o cumprimento da Lei Feijó de 1831, que previa a abolição do tráfico negreiro. Literalmente, uma lei para inglês ver. A ameaça às propriedades poderia colocar em risco a imagem do corpo do rei. Uma expressão que revelava o quanto o rei é que dava sentido e unidade ao Brasil. A soberania da jovem nação não estava no seu povo, mas na unidade real. E a unidade real era a unidade territorial da nação. Assim, no imaginário da época, o corpo místico do rei jamais poderia ser arrebentado, despedaçado, a exemplo do que vinha acontecendo nas repúblicas hispano-americanas, onde o processo de independência criou várias nações republicanas. O ano de 1840 é um ano emblemático e de ruptura. É o ano do golpe da maioridade, que conduzia ao trono em Bragança. É o ano da discussão da Lei de Interpretação do Ato Adicional, que redefiniria a direção conservadora e centralizadora do Império e que reduziria substancialmente as prerrogativas das Assembleias Legislativas Provinciais. E os 36 parlamentares da Assembleia Provincial? Os parlamentares mineiros acompanhavam atentos a movimentação política no Rio de Janeiro, onde era discutido o projeto que viria a ser a Lei de Interpretação do Ato Adicional. E dali aguardavam as novidades. Em várias ocasiões, reclamavam em face das evidências que mudanças significativas estariam por vir, impedindo-os de saber com segurança os limites e as prerrogativas daquela Assembleia que estavam construindo. Vejamos um documento de época. Fui liberal. Então a liberdade era nova no país. Estava nas aspirações de todos, mas não nas leis. O poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos ganharam e muito comprometeram. A sociedade, que então corria o risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. Esta fala é de Bernardo Pereira de Vasconcelos, um eminente político mineiro que mudou de lado e transformou-se num dos grandes políticos Saquarema, demonstrando que era preferível frear o carro da revolução, como ele dizia, acabando com aquelas rebeliões que corriam risco nas suas propriedades. Então, com a Lei de Interpretação do Ato Adicional, os poderes das Assembleias Provinciais foram reduzidos? Isso mesmo. A Assembleia Provincial de Minas Gerais, com a Lei de Interpretação do Ato Adicional, se vê forçada a abdicar de seu poder e de suas prerrogativas, tão arduamente conquistadas em função da tranquilidade de manter as heranças coloniais de terras e de escravos. Em 1841, reorganiza-se o Estado Nacional, agora assentado novamente na figura do rei. E com a centralização político-administrativa absoluta no Rio de Janeiro, temos um legislativo regional esvaziado. Ao contrário do ocorrido por ocasião da criação desse poder, agora retiram-se as prerrogativas de estabelecer políticas macro-regionais perto das fazendas, de quem manda por quem manda, mantendo apenas o predomínio das influências locais e a persistência das lutas entre famílias poderosas. Agora quem manda é o rei e sua corte no Rio de Janeiro. Reina, governa e administra. Cria-se uma burocracia eficiente e conservadora que dá norte a todo o Império do Brasil. E são outros tempos, o tempo dos Saquaremas. Exatamente, mas os Saquaremas são assunto da nossa próxima teleaula. Até lá! Na teleaula de hoje, você viu que o Brasil da era regencial volta atrás da delegação de poderes para as assembleias legislativas provinciais. O poder dos proprietários de terras e escravos está em risco com o esfacelamento da imagem do rei. O fortalecimento da figura do imperador, em detrimento do pensamento liberal, dá origem a uma nova fase, a Era dos Saquaremas. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!